Muito obrigado, Fernando. Estou muito feliz por estar aqui hoje com essa galera aí de RH. Muito feliz pela Metadados ter dado esse carinho no dia do cliente, né? Acho que o RH, às vezes, é a área que fica lá na ponta da linha, atendendo e facilitando a vida de todo mundo. Eu acho que é muito importante também essa parada para a gente reciclar, compartilhar e aprender mais. Então, parabéns pela essa iniciativa. Eu fico muito feliz de ver empresas tendo essa iniciativa com as pessoas da área de gente. Parabéns. Sérgio, muito obrigado pelo seu carinho. Tenho um prazer em já poder lhe acompanhar. E eu já gostaria de iniciar pedindo para que você possa contar um pouquinho sobre você, sobre a sua carreira, sua história e desejar nesta tarde uma excelente palestra. Eu volto na sequência depois com as perguntas para a gente interagir. Fechado? Legal. Combinado. Um abraço. Até lá. Bom, gente, prazer. Eu sou o Sérgio Pova, como o Fernando falou. Sou casado, tenho uma filha de 15 anos, sou carioca, exilado aqui em São Paulo. Eu brinco que eu sou exilado econômico, né? O São Paulo me deu a guarita profissional. Trabalho na OLX, sou responsável pela área de gente da OLX. Estou há quase 3 anos na empresa. Comecei minha carreira como auxiliar de limpeza. Eu gosto muito de falar isso porque eu acho que é importante o aprendizado que eu tive lá atrás, que eu gosto de compartilhar com as pessoas, né? Faça rápido o que é chato para sobrar tempo para fazer coisa legal, né? Então eu limpava banheiro, limpava o chão, comecei a aprender a mexer nas máquinas da indústria, era uma indústria. Depois virei office boy também, entregava rápido os envelopes, sobrava tempo para aprender outras coisas. Então assim, a minha carreira foi feita da oportunidade de espaço que eu dava para aprender, né? Então sempre que tem coisa chata, a gente faça para aquilo não virar um monstro e depois você não conseguir caminhar para frente também, né? Disso eu fui para a área financeira, eu sou administrador de formação, então sempre gostei muito de análise de informação, de número, então fazia toda a parte de fechamento da área financeira. E como eu sempre gostei muito de informática também, de tecnologia, eu fui convidado para virar desenvolvedor, então eu virei desenvolvedor para a área de recursos humanos, foi aí que eu me aproximei da área de RH. E um belo dia me chamaram para ser RH. E eu fiquei apavorado no começo, porque eu era das pessoas que tinham preconceito com a área de gente, né? Que é aquela pessoa que se você cruzou os braços está resistente, se você piscou o olho está nervoso. E eu falava, cara, eu não quero ser esse tipo de Deus, né? Que acha que o cara é talento, a pessoa está no bloco tal, ele é baixa performance. Eu tinha muito incômodo com o pré-julgamento, né? Que a área de gente, no meu ponto de vista, tinha, né? Em relação à formação de pessoas. Mas eu topei o desafio, trabalhei em empresas mais formais e mais tradicionais como Unilever, GE, Johnson. Depois vim para o mundo mais tech, onde eu comecei na Netshoes, passei pela Nel e fui advisor na Monax, também sou mentor da Endeavor. Estou nesse mundo um pouco mais de startup, passei pelo varejo também, que é uma área que eu gosto bastante. E estou aqui hoje para dividir com vocês um assunto que eu acho que é super importante, né? Quando a gente fala de diversidade, tem muita gente que acha que é moda, né? Que faz parte do nosso novo momento de gente falar disso também, né? Eu acho que vai ser até legal que a próxima palestra vai falar de amor, e eu acho que a diversidade ela está ligada a isso, né? Ao quanto a gente também traz essa conexão emocional para o negócio. Mas eu acho que é um tema que, se não está na mesa de vocês, vai entrar a qualquer momento, né? Porque o cenário é muito desafiador, né? Eu acho que a transformação é urgente. Primeiro porque está tendo um movimento social muito forte de fora para dentro das organizações, está na sociedade, né? A gente está vendo pessoas pretas, a gente está vendo mulher, a gente está vendo LGBTQIA+. Então, assim, o cenário que está vindo à frente é desafiador, porque quando você olha para dentro das organizações, a maioria das organizações não tem a diversidade, né? Ela trabalha para a diversidade, ela quer entregar um produto, um serviço para a sociedade que é diversa, mas no final ela não é diversa, né? Então, olha o tamanho do desafio que é você trabalhar num mundo que está cada vez mais diverso e trabalhando ainda dentro de uma pequena parcela, de uma pequena bolha, né? E isso está sendo pressionado de fora para dentro, é o que tem acontecido, né? Eu acho que vocês têm visto muito isso. A pessoa posta uma foto e aí vem todo mundo e comenta: nossa, você fez um programa para pessoas pretas, mas você só tem pessoas brancas na foto. Ou a pessoa fala: nossa, meu processo seletivo é muito alto, por isso que não entram pessoas da chamada minoria, que na verdade a gente sabe que é a maioria. Então esse desafio é um desafio extremamente importante, sempre existiu, mas acho que hoje isso está vindo muito à tona, né? E por que isso? Porque quem não se preocupa com isso vai começar a ter problema no negócio, né? Se você olhar essa pesquisa da Gallup, eu acho que ela é muito interessante, 70% dos empregados não estão engajados no seu trabalho. Isso já vem de um ambiente profissional que possivelmente a cultura tem problema, que possivelmente a inclusão não é uma coisa tão clara também, né? Os turnovers estão cada vez maiores,
né? A gente está cada vez com mais licença médica, problemas de pessoas pessoais, problemas emocionais. A pandemia trouxe isso muito maior, produtividade mais baixa, as empresas menos lucrativas. Então, assim, quem não se preocupar com diversidade está também pegando o seu negócio e colocando mais para trás ainda, porque se você olhar os números relativos à diversidade, quanto mais diversidade você tem, melhor são os seus resultados. Isso está comprovado. Né? Isso é uma coisa que eu falo, não é, eu acho, porque eu acho, não, eu acredito. Né? A OLX é um ambiente muito diverso, é um ambiente muito inclusivo, e a gente vê como isso ajuda, né, na tomada de decisão de negócio, na tomada de decisão de produto, na tomada de decisão de como agir. Eu até brinco um pouco quando eu cheguei aqui, né, dessa minha formação que eu falo para vocês, eu vim de faculdade da chamada segunda linha, eu estudei na Gama Filho, eu venho de uma origem pobre tudo, e hoje eu estou no nível de direção da empresa, e eu brinco que eu sou a parcela, né, da classe CD que precisava ter, porque é isso, né, se a gente não tem uma diversidade de pensamento, a gente não consegue entregar valor para o negócio. Então a gente tem que começar a entender que a diversidade não é moda, a diversidade ela vai fazer diferença para o teu negócio, ela vai trazer resultado para o teu negócio, né? Não dá para você, com pessoas brancas, discutir produtos para pessoas pretas. É impossível, né? Você não tem o espaço da fala, você não tem o espaço do ouvir. Então você precisa ter essa diversidade dentro da tua organização, porque além dessa diferença de pensamento te ajudar a alavancar o teu resultado, alavancar a tua maneira de pensar o seu negócio, ela vai te colocar num diferencial competitivo. Você imagina um ambiente onde as pessoas se sintam seguras, se sentem incluídas e se sentem respeitadas. Não tem como esse ambiente não ser um ambiente acelerador de performance, né? Acelerador de pessoas felizes, né? Porque eu também continuo acreditando que pessoas felizes entregam melhores resultados. Então, a diversidade, ela passa a fazer parte do centro estratégico dos nossos processos da área de gente, porque sem ela, a gente não consegue entregar o que a gente está querendo entregar dentro das organizações, que é o melhor resultado para a nossa organização, né? Agilidade, né? Diferentes pensamentos que vão convergir para alguma coisa que faça sentido para aquela organização. Então, ficou muito latente que as inovações, elas vêm dentro desse processo de inovação, de diversidade e inclusão também. Né? E porque você para pensar, os problemas estão cada vez mais complexos nas nossas organizações, e aí independe da organização, né? Muita gente vai falar, Sérgio, porque você está em empresa tech, é mais velocidade, falam de agilidade, empresas industriais, B2B tem ciclos mais longos, não importa. Toda organização vai ter problema complexo, e quanto menos diversidade você tiver, mais ideia parecida vai acontecer. Como que você vai sair dos seus problemas complexos? Vai sair em cima de tudo que você já viveu, ou você vai querer pegar uma gama maior de pensamentos, pessoas que pensem diferente de você, para que nessa discussão a gente chegue a uma objetivação de resultado que vai facilitar o processo de futuro. Então é muito importante que a gente entenda que quando a gente fala a gente está falando de diversidade, significa que a gente não tem uma cultura, não tem nada a ver. A cultura da companhia ela é importante, os valores são importantes, mas a diversidade de pensamento, de pessoas conectadas com seus valores, conectadas com a sua cultura, é fundamental para o sucesso do negócio. Né? Eu não estou falando da gente ter uma empresa de pessoas diferentes que não se conectem à sua cultura. Eu estou falando ao contrário, garantir que a cultura seja muito forte, garantir que os valores sejam muito fortes, mas que a diversidade e a inclusão sejam pilares da empresa para o crescimento dela. Porque aí sim, né, eu tenho um problema complexo, eu não preciso ficar preso no meu paradigma, eu consigo olhar em volta, olhar para meus colegas e falar quem é que consegue me ajudar com um processo como esse, quem é que tem mais conexão com esse processo e me ajuda a chegar a alguma solução que eu não tinha pensado antes. Né? Eu tenho algumas discussões, alguns exemplos aqui, que a gente faz as reuniões com o meu time. O meu time hoje a gente tem mais ou menos 53 pessoas, e um dia a gente estava fazendo uma discussão e uma pessoa levantou a mão, começou a discutir comigo em relação a um processo, e ela mudou totalmente o processo de decisão que a gente estava tomando. E era uma estagiária. Né? Então, olha só como é importante você entender que até o antigo processo mental de hierarquia tem que começar a ser quebrado para poder ajudar nesse processo de diversidade e inclusão. Né? Quando você começa a querer fazer diversidade e inclusão com a hierarquia, você não consegue fazer isso acontecer. Então, na hora que você está fazendo uma discussão de uma complexidade de um processo, aceita a diversidade. Aceita que ali dentro tem pessoas diversas para te ajudar no processo de decisão. E não que a sua decisão... Você, claro, quanto mais sênior a gente mais direcionamento a gente dá, mais a gente facilita o processo. Mas a gente tem que entender que todo mundo ali tem um papel.
né? A gente vai falar, aqui a gente não está falando sobre isso, mas existem já as teorias do RH 5.0, onde a gente fala de fora a parte de digitalização também via parte emocional. É um pouco isso também, né? Um pouco você sair do comando e controle, entender que a organização ela é feita de você utilizar as pessoas, as pessoas que estão na tua organização da melhor maneira possível, né? Se tem alguém que tem um skill que é muito mais forte do que o teu para resolver aquele problema, é a inteligência do líder do futuro e do líder que tem que ser o líder forte para construir esse futuro de diversidade e inclusão que a gente está falando, é aquele que sabe juntar os skills dentro da companhia, as competências dentro da companhia, né? Aquele que tem no seu time pessoas que se complementem ao perfil, né? E que desenvolva essas pessoas para o seu próximo passo de carreira. Então, a importância de ter líderes que entendam que a diversidade e ampliar esse olhar da diversidade está na mão dele, isso facilita muito também a resolução de problemas complexos e você faz o processo de inovação, né? Eu acho que hoje eu trouxe um exemplo para vocês para falar de programas voltados para mulheres, mas a gente tem feito muita coisa através desses processos que eu estou falando para vocês de diversidade. Vamos falar sobre avaliação de desempenho. A gente junta pessoas de diferentes áreas, diferentes níveis hierárquicos, para discutir como é a melhor maneira de a gente fazer esse processo. E ali dentro é um squad, né? A gente está agindo igual o pessoal de tecnologia. É um squad onde as pessoas vão trazer um produto no final para a gente. E tem saído coisas excelentes, coisas que fazem sentido, que depois vem feedback da organização, muito voltado para, puxa, é alguma coisa simples, é alguma coisa que faz sentido para mim, é alguma coisa que eu entendo que está trazendo um resultado positivo. Então, quanto mais você trabalha um ambiente diverso e inclusivo, mais essas coisas vão acontecendo. Muito importante deixar claro que montar ambiente diverso é fácil. A gente também está falando aqui de montar um ambiente inclusivo, de equidade, né? Eu não estou falando de igualdade, porque não é isso que a gente busca quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de equidade, porque ambiente diverso, eu vejo muito, vocês possivelmente veem muito isso, né? Ah, eu tenho pessoas pretas, eu tenho mulheres, eu tenho LGBTQIA+, mas como que eu estou incluindo? Eu estou garantindo salários iguais para homens e mulheres? Eu estou garantindo oportunidade de crescimento igual? Ou eu estou considerando que todo mundo já está igualzinho para poder ter meritocracia? Né? Porque para se falar de meritocracia, eu tenho que entender que existe um deságio aí que a gente tem das pessoas pretas, de LGBTQIA+, que o mercado vem trazendo, a cultura vem trazendo, as universidades vem trazendo, então eu tenho que também garantir essa equidade dentro da organização. Então, a inclusão, ela é muito importante, porque tem ambiente diverso, com gente diferente, mas todo mundo na base, né, todos os assistentes são diversos, mas eu vou para o topo, são pessoas iguais, pessoas das mesmas possibilidades, do mesmo nível social, você não vai ter diversidade, você não vai conseguir resolver o problema, você não vai conseguir levar a tua organização para um próximo passo. Tá? Eu não estou falando de ideologia, eu estou falando de coisas comprovadas por pesquisas também, né? E a gente vê que essa conta de tudo que a gente está falando aqui, ela hoje só se fecha com diversidade, né? A gente está falando que o mercado de trabalho está com falta de profissional. A gente está cheio de vaga. Eu não sei vocês, mas eu aqui vejo pessoas pulando de organização, principalmente o pessoal que trabalha com tecnologia, pulando de empresa a empresa a cada 4, 5 meses. Porque está assim, né? Eu estou oferecendo mais, a pessoa está vindo. As pessoas estão tendo carreiras aceleradas, né? E essa conta não fecha. Se eu não trabalhar essa diversidade, esse pessoal que está vindo do mercado, que ainda não está preparado, porque não teve preparação, porque não teve condição, se eu não começar a trabalhar essa diversidade para um próximo passo, eu não vou mudar isso. Né? Se a gente não fizer programas para formação de mulheres em tecnologia, eu vou continuar falando, só são formados 8% de mulheres nas universidades, então por isso que não tem mulher na área de tecnologia. Não tem porque elas não conseguem se enxergar no mercado de trabalho, que ainda é muito masculino de tecnologia. Então, como que a gente transforma isso? Entende que quando a gente fala de diversidade, a gente tem que ampliar muito a nossa vista, né? A gente tem que sair da nossa zona de conforto, a gente tem que olhar e falar, eu não sei sobre esse assunto, né? Eu preciso entender um pouco mais sobre isso. Então, essa conta só vai fechar realmente se a gente começar a falar de diversidade e inclusão de uma maneira muito séria, né? De trabalhar ela na base, na sua origem também. E aqui na OLX, a gente gosta muito de usar esse esquema aqui, né, que a gente fala que a gente tem que sair do sentir para agir. Todo mundo sente alguma coisa relacionada a isso, né? Pode sentir medo, é um assunto desconhecido, eu sinto medo, posso sentir uma sensação de, puxa, eu entendo o teu problema, mas eu não consigo ajudar. Então a gente tem que sair do sentir para o agir. Por quê? Porque quando você fica no sentir, ele ainda é muito superficial. Às vezes, quando você sente, às vezes ainda o sentir ainda é aquele de você fugir de reuniões desconfortáveis, fugir de assuntos desconfortáveis relacionados a isso, sabe? Não aceitar que você erra,
né? Eu faço parte da comunidade LGBTQIA+, e eu cometo erros, porque a gente está no processo de aprendizado, né? A gente está no processo de entender como funciona a diversidade. A gente vê muita coisa acontecendo aí nas organizações, porque as pessoas não estão se mostrando vulneráveis. Então, essa primeira parte que a gente fala aqui, que é essa parte onde você está sentindo ainda, ela é uma parte importante, porque é a primeira parte, né, que você começa a colocar esse assunto no ar, que você começa a sensibilizar o processo, mas ele é uma fase que você não pode ficar muito tempo nela. Você tem que sair dessa fase para entrar numa fase que você começa a aprender, você começa a entender que aquilo ali que está acontecendo, você precisa se modificar, né? Você precisa entender de uma forma diferente como fazer aquilo acontecer, né? Você começa a olhar para aquilo e falar, puxa, de verdade eu não sei como, procurar redes, procurar contatos. Você entra numa zona de aprendizado onde o desconforto vai permitir você se transformar em conforto, né? Você vai começar a entender que não adianta você não aceitar que você está de repente, numa zona de privilégio, e tudo bem, né? Mas você estando em zona de privilégio, você não precisa ignorar as ações sociais que tem por aí. Então, você tem que sair daquela situação de que é uma zona de conforto, que tá bom, eu não quero mexer com esse assunto, para uma coisa de falar, não, eu me incomodo com o assunto. E como que eu posso, nessa organização que eu estou, ajudar esse assunto a ser importante e ser prioritário também, né? Porque é muito cômodo e é muito difícil, né? Eu faço algumas palestras em algumas organizações que as pessoas falam para mim, elas falam assim, puxa, Sérgio, é difícil, né? Você está falando coisas que eu estou me comportando, que eu me comporto errado, né? Eu vejo que eu me comporto de uma maneira, que eu falo, você está numa reunião, teve uma piada machista, você tem que falar que você não aceita, não é porque você é homem e não diz respeito a você, que você vai aceitar. Quando você está na zona de conforto, é isso, né? A pessoa faz uma piada e você simplesmente fica quieto e fala assim, eu não vou rir, então eu estou fazendo meu papel. Não, você não está fazendo seu papel. Quando a gente está na zona de aprendizado, a gente começa a se incomodar com isso, permite-se estar desconfortável com isso e também ajuda a organização a ir para frente, né? Ajuda as pessoas a irem para frente. E aí você entra na zona de transformação, que é quando eu começo a educar, né? A pessoa fez uma piada, fala, puxa, essa piada não está legal, né? Antigamente aconteciam coisas dentro das organizações que eu trabalhava e eu ficava nessa situação de zona de aprendizado e conforto, né? Surgiu uma piada, uma coisa homofóbica, eu ficava quieto, falava, eu estou quieto, eu não vou rir, significa que eu estou contra, né? E eu comecei a entender que quando eu não falo, eu não gero no outro uma sensação de que ele pode aprender a fazer inclusão também, a se transformar. E a transformação é isso, é quando eu começo a educar as pessoas que estão em volta, sabe? Acontece alguma coisa, eu como mulher falo, olha, o que você está falando não está legal para mim, né? Não fala que eu estou na TPM e vai me dar um chocolate, isso não é uma coisa legal, né? Isso é perpetuar um preconceito em relação à mulher, que a mulher, quando ela está estressada, é porque ela está na TPM e ela precisa de um chocolate, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai para essa zona de transformação, que é ajudar, não com agressividade, não com nada, mas falar o seguinte, a importância da diversidade vem da inclusão. Colocar gente diversa dentro da organização, como eu falei para vocês, não é o mais complexo é incluí-las, elas se sentirem seguras, elas sentirem que elas podem, dando exemplo de novo de mulher, que pode ficar grávida, e isso não vai ser um problema para contar para a gestão e nem para as pessoas. Ela não vai ficar com medo de perder o emprego dela, porque é um ambiente seguro. A empresa entende que algumas mulheres querem ser mãe, que durante a maternidade elas vão ficar afastadas e tudo bem, né? A gente tem que começar a entender que eu não vou deixar os erros me impedirem de seguir aprendendo. Eu erro, nossa, quando eu erro, eu vou falar a verdade para vocês, eu fico pé da vida também, porque é muito chato, né? Você fala assim, cara, eu estou no meio da linha de frente, uma área de pessoas, onde é importante falar disso, é importante falar de inclusão, é importante falar de diversidade, e eu cometo erros de linguagem, eu cometo erros de não entendimento, né? Eu até brinco com as pessoas, a gente brinca aqui na hora que a gente conversa, porque o LGBTQIA+, tem um monte de termos, e aí a gente, quando não entende, a gente finge que entende, é pior. Não, é falar, não entendi. O que é uma pessoa cis? Né? Transhomem, transmulher, o que é isso? Como, sabe, quando a gente tem educação e quando a gente quer aprender, vocês vão ver que o mundo de transformação funciona de uma forma muito forte, né? Então você começa a pegar a cegueira e transformar ela numa coisa que eu vou realmente agir e fazer ser diferente. E com esse olhar, aqui na OLX, eu não sei se está passando as apresentações aí, se não está, eu não estou conseguindo enxergar. Eu não sei se a Morgana pode falar se está tudo ok aí, porque eu perdi a conexão da apresentação. Está sim, Sérgio.
Tá, obrigado. Tá ótimo. Então, com esse olhar que eu falei para vocês, o que a gente trouxe aqui para a OLX? Aí eu vou falar bem focado nesses programas de mulheres, né? A gente entendeu que a gente precisa trazer mulheres para a área da tecnologia, porque a gente trabalha numa empresa. A OLX é o maior classificado do Brasil. Então, a gente trabalha com bens de consumo, a gente trabalha com móveis, a gente trabalha com imóveis, com carro. Então, se eu tenho uma área de tecnologia que é extremamente masculina, de novo, como que eu vou ter esse olhar que eu falei para vocês, da diversidade e da inclusão no meu produto? Como que eu vou fazer essas pessoas entenderem outras formas, né, do produto, outras formas de atingir esse público também? Então, a gente entendeu que a gente tinha um problema, apesar de a gente estar acima dos 8% de mulheres que são formadas em tech, a gente entendeu que a gente precisava ter um pouco mais isso. E a gente colocou isso como uma prioridade, e só de colocar como prioridade, começar a fazer pequenas ações, como desenvolver mulheres para a liderança, como fazer esse programa Elas em Tech, programas de estágio focado em mulheres cis ou trans e em situação de vulnerabilidade também, para ajudar nessa parte de inclusão, a gente aumentou a contratação de mulheres em 350% desde janeiro de 2020. Né? A simples mudança do nosso olhar, a simples mudança de foco e de deixar claro que a gente está aprendendo com isso. Né? Porque, de novo, é o que eu falei para vocês, o importante é a gente ser vulnerável, é a gente olhar para a nossa organização e falar, eu ainda falho nisso, eu ainda tenho um problema, mas eu quero aprender. Né? E a gente olha para dentro de casa, para a gente montar esse programa de geração Elas em Tech, a gente juntou algumas mulheres de tecnologia, juntamos homens também, é claro, a gente nunca faz nada focado só no grupo também, que eu acabei de falar, que a diversidade é que garante que a gente entenda aquele problema, mas quando a gente juntou o grupo, veio tanta coisa que estava dentro de casa, né, e a gente não estava nem conseguindo dar o primeiro passo quando estava só dentro de recursos humanos, na área de gente, porque a gente começava a pensar dentro do paradigma que a gente sempre viveu. Né, eu acho que vocês que estão da área de gente, vocês sabem, a gente acaba fazendo tanta coisa que a gente vai criando alguns paradigmas em relação ao desenvolvimento, em relação à atração, e aí quando a gente expandiu essa visão com as outras áreas, com pessoas que vivem o problema dentro da organização, né, que se sentem discriminadas, que têm medo de falar que querem ser mãe, né, que tem medo de mostrar sua feminilidade, de repente a gente conseguiu ampliar isso e começou a se tornar um ambiente seguro para as mulheres quererem vir trabalhar com a gente também. Então, quando você começa a pensar a diversidade, saindo daquela zona de conforto que eu falei para vocês, para chegar na transformação, a organização inteira se movimenta. A gente faz alguns eventos aqui de diversidade, a gente fala sobre o assunto, a gente traz pessoas com espaço de fala para falar, a gente traz os nossos colaboradores para falar sobre isso também, e é muito interessante, as pessoas saem emocionadas e transformadas, porque elas têm a opção nesse momento de falar, desculpa, eu não sabia que era assim. Né? A gente às vezes vive numa bolha, a gente estava conversando a gente tem uma funcionária transexual e ela contou pra gente, ela falou assim, olha, aqui na OLX o ambiente é super seguro, mas eu saio da porta, eu não sei se eu vou chegar viva na minha casa. E a gente dentro da OLX, dentro da nossa bolha, a gente não tinha essa percepção, né? A gente acreditava que por ter um ambiente seguro, por ter um ambiente inclusivo, estava tudo bem. Vocês entendem que quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente começa a ter que ampliar, né? E é muito legal quando a gente começa a ampliar isso, porque as pessoas começam a se sentir seguras para vir para o teu ambiente, porque elas sentem que o teu ambiente é um ambiente que talvez não esteja pronto, mas ele está querendo chegar lá. Né? Ele é um ambiente vulnerável, um ambiente que está a fim de aprender. Então isso faz muita diferença nesse processo, porque está todo mundo engatinhando, sabe? Também trazendo isso para uma realidade, não tem nenhuma empresa, a gente pode ouvir milhares de empresas falando sobre diversidade e inclusão, mas todos nós estamos engatinhando. Tem pessoas que estão engatinhando bem no comecinho, tem pessoas que já estão começando a ficar em pé, mas ainda é um assunto que está todo mundo aprendendo. É uma coisa nova, né? É uma coisa que a gente vem falando há muito tempo, mas de verdade, de colocar para funcionar, ela é muito nova. E a gente tem que aceitar que vai errar, que em algum momento a gente vai dar 2 passos para frente, de repente deu um para trás, né? E tudo bem. Eu acho que, de novo, é aquilo que a gente está falando, a vulnerabilidade é que vai te levar para frente. Mas eu tenho certeza, e vou encerrar o papo para a gente ir para as perguntas, falando mais uma vez sobre isso, né? Ambientes diversos e inclusivos alavancam o seu resultado. Ambientes diversos e inclusivos garantem que você saia de problemas complexos de uma forma mais rápida e ágil. Ambientes diversos e inclusivos fazem o seu produto, seu serviço, ser entregue de uma maneira diferenciada, porque ele tem uma visão 360 da sociedade que ele está entregando aquele produto e serviço. Né? Então é super importante isso estar acontecendo. O futuro, eu falo até, faço essa brincadeira, né? O futuro é todos ou nada, não tem jeito,
né? Fica disponível meu LinkedIn para vocês, Sérgio Pova, se vocês quiserem continuar esse papo, que é muito rápido aqui, é só para a gente ter o primeiro insight, ter as primeiras discussões, mas o meu LinkedIn está super aberto, eu gosto muito de discutir sobre esse assunto, sobre qualquer outro assunto voltado para pessoas. Contem comigo, e espero ter, de alguma maneira, trazido algumas inspirações para vocês, né? E principalmente tirar o medo de achar que vocês estão atrasados, né? Está todo mundo, de alguma forma, vivendo esse momento de transformação, e esse momento de transformação, diversidade e inclusão, ele não é uma coisa que se resolve em 2, 3 meses. Não adianta lançar um programa para contratar 1000 pessoas para fazer XYZ se a gente não está trabalhando ele de forma estrutural. Então, não se sintam, quem não começou a pensar sobre esse assunto, não se desespera, né? O meu CEO ainda não fala sobre esse assunto. Vamos trazer esse assunto, né? Porque também, às vezes, a gente sai de uma palestra dessa falando, meu Deus, meu CEO nem pensa nisso, então eu tenho que mudar de empresa. Não, calma, né? Você pode transformar a empresa que você está também, né? As pessoas... Porque eu já tive... Eu estou trazendo isso para vocês porque eu já senti isso. De vez em quando eu leio o jornal e falo assim, nossa, cara, eu sou um merda, né? Porque eu não consigo ainda fazer desse jeito. Mas é isso, cara. Se eu ficar preso no que os outros estão fazendo, eu não consigo caminhar, a minha caminhada, como gestor de uma área de recursos humanos da OLX. E essa caminhada tem que servir de exemplo para os outros virem também. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente vê as pessoas fazendo um monte de coisa, e a gente olha para a nossa empresa e a gente fala, cara, eu não estou fazendo nada, então estou infeliz, tem que sair daqui. Não! Né, transforme o ambiente que você está. Acredita que diversidade e inclusão faz muita diferença. E a área de RH é uma das áreas mais diversas, né, quando a gente fala. Eu até brinco que a diversidade é ao contrário, porque tem poucos homens e muitas mulheres. Então, vamos aproveitar essa diversidade de pensamento e tudo para a gente alavancar os nossos negócios, né? Eu acho que a gente tem muito material aí disponível na internet, nas redes, mas a gente também tem as pessoas, né? Eu sou uma pessoa que esse assunto é um assunto que me interessa, é um assunto que eu trabalho, que eu faço palestras, eu sou mentor Endeavor também sobre esse assunto. Eu montei a área de diversidade da Endeavor, eu ajudei a montar, a gente contratou a pessoa, a gente montou a estratégia e está voando, porque é isso, né? O primeiro passo tem que ser dado, mas tem que entender que as expectativas elas são conquistadas dia a dia, que a gente vai errar muito ainda, né? Não é porque a gente faz parte de um espaço de voz, de uma chamada minoria, que a gente sabe tudo sobre aquilo. Não, a gente também está aprendendo, né? A gente também veio de uma cultura machista, a gente também veio de uma cultura cheia de crenças, a gente também está quebrando isso ao longo do tempo, né? Mas sem a diversidade, Fernando, não vai para frente. Felizmente, a gente caiu nesse momento onde a gente entende que sem isso a gente não sai do lugar comum, né? A gente vai entregar, mas vai ser uma hora que a gente vai bater no teto, porque vai faltar aquele pensamento um pouco mais abrangente de pessoas diferentes pensando sobre assuntos correlacionados à entrega de produto ou serviço na sociedade. Sérgio, você tocou num ponto muito importante, que é partir que o ser humano ele é vulnerável. E no momento que a gente é vulnerável, nós somos frágeis. E aí o maior gesto de humildade e de serenidade é entendermos isso e pedirmos ajuda. E muitas das vezes a gente acaba se fechando no nosso mundo e as próprias empresas não abrindo para discutirmos isso internamente. E quantas das nossas empresas não estão vulneráveis e nós darmos um passo atrás, reconhecermos, termos essa humildade e pedirmos de fato ajuda para discutir assuntos tão importantes como esses. Nós estamos aqui recebendo inúmeros elogios, nós estamos aqui com mais de 970 pessoas participando, Sérgio. Então, parabéns aí pela sua... Olha aí, ó, que fala incrível, realmente. Obrigado. Olhando para as pessoas, perfeito, parabéns, Sérgio. Que maravilha essas atitudes. Papo maravilhoso. Então, realmente, Sérgio, as suas palavras são inspiradoras para todos nós e que possamos cada vez mais podermos evoluir, né, como pessoas, como seres humanos, para que a gente possa conversar livremente dentro das nossas organizações sobre isso e que a gente possa ter um caminho também seguro para casa, como você mesmo falou. Sérgio, vamos subir as primeiras perguntas aqui dos nossos ouvintes. Então, temos a primeira pergunta. O fit cultural é importante na seleção e pensando também na retenção de talentos? Gente, eu acho que o fit cultural é a única coisa hoje que a gente deveria se preocupar, tanto na seleção quanto para engajar as pessoas, né? Desculpa falar engajar, porque retenção, para mim, eu sempre sinto aquela pedra presa no meu pé, né? Eu gosto de engajar, eu quero estar engajado e feliz. Eu acho que retenção já me remete àquelas coisas de você estar meio preso, né? Então eu quero pessoas engajadas. Eu acredito
particularmente, que o fit cultural é o que faz a pessoa hoje vir para a tua organização e ter uma curva de aprendizado mais rápido. Porque, vamos combinar, a pessoa não tem inglês, a pessoa tem alguma coisa de tecnologia que ela precisa aprender, um Excel, isso você consegue treinar. Agora, o comportamento alinhado à tua cultura, algumas coisas você não consegue, é inegociável. Se você é uma empresa simples, você tem uma pessoa que é super hierárquica, ela não vai aprender a ser simples, porque ela vai querer sempre a secretária dela, ela vai querer sempre que alguém fale com o supervisor, que fale com o gerente, depois fale com ela. Então, e não estou falando que isso é erro, né? Porque tem empresas que são formais e tudo bem. Por isso que o fit cultural é importante. Então, eu acho que o fit cultural, ele não só é importante, como aqui na OLX, ele é o ponto de partida para a tomada de decisão. Se a pessoa não tem fit cultural, ela não entra. E eu vou contar para vocês também, que, de novo, é uma conquista, né? Porque no começo, quando você fala isso, o cliente interno, o que ele fala? Né? Eu gostei da pessoa, isso é só um probleminha, a gente passa por cima dele, né? E aí a gente foi provando ao longo do tempo que essas pessoas que tinham esse pequeno probleminha, elas passavam um tempo na organização, destruíam valor, e quando saía, você tinha que reconstruir de novo o processo cultural naquela área que essa pessoa passou. Porque o fit cultural, você imagina uma empresa com 50 pessoas, com 20, você ainda consegue fazer esse controle visual. Aqui a gente está com 1.600. Se eu tiver pessoas que estão fora do fit cultural, até eu descobrir, ela já destruiu o valor. Né? Já é aquele líder que virou no comando e controle pedindo uma planilha em Excel da hora que você entra e na hora que você vai no banheiro. E eu não estou nem sabendo que isso está rolando. Então, hoje, o nosso processo seletivo é muito nessa credibilidade. Quando o RH fala não tem fit cultural, a pessoa não passa para a próxima fase. As pessoas entendem que o fit cultural é o inegociável. Né? E como que você retém e engaja as pessoas a partir do fit cultural? É porque se elas têm fit cultural com a tua organização, os seus processos alinhados à sua cultura vão engajar as pessoas. É meio que não tem o ovo e a galinha, né? É meio que um processo óbvio, né? Eu tenho uma cultura muito bem definida, valores bem definidos. Eu tenho processos que se comunicam com essa cultura. As pessoas entraram entendendo que o meu propósito faz sentido para elas e meus valores também. Os processos estão entregando esses valores no dia a dia, a pessoa está engajada também e faz ela ficar mais tempo na tua organização. Lembrando que a gente está vivendo momentos de vida. Quem tem filho, adolescente, eu tenho filha de 15 anos, como falei para vocês. Essa geração é uma geração que eu não sei se ela quer fazer mais do que 2, 3 anos numa organização, né? Então, acho que a gente também tem que começar a entender que como eu faço esse momento de 1 ano e meio, 2, 3, ser o melhor 1 ano e meio, 2, 3 dessa pessoa, né? Como que eu acelero a curva de entrada, como que eu garanto que ela tem alta performance, que ela forma já um sucessor. Porque aí o ciclo fica muito positivo, né? Eu não tenho grandes perdas quando a pessoa sai. Porque eu estou olhando um futuro aí muito desafiador para a gente que é da área de gente, né? Porque você forma a pessoa, você dá treinamento, você dá desenvolvimento, passa 2 anos e meio, a pessoa já vem para a tua mesa e fala, eu já estou 2 anos e meio, 3 aqui, acho que eu preciso mudar. Porque criou-se essa fantasia também da mudança a cada 3 anos, né? Então a gente tem um desafio interessante aí, que é cada vez mais garantir essa pessoa ligada à tua cultura, que ela faça 5, 6, 7 anos, ela não queira sair porque ela entendeu que faz diferença na vida dela, está na tua cultura também. Então sim, a resposta é muito importante, o fit cultural. O fit cultural é a base, né, Sérgio? E ela não é decidida numa sala de reuniões, né? Quem apresenta a cultura são as ações e as práticas e times inspiradores que constroem ela e que formam o ambiente. Ela não é formada dentro de uma sala de reunião, com toda certeza, como você falou. Segunda pergunta, como trazer este tema para CEOs, para a direção? Como a gente pode abordar isso para o grande grupo corporativo? Esse é um grande desafio, né? Eu na OLX, eu tive a sorte de ser um grupo que já entende dessa situação, então é claro que no começo a gente não tinha isso como um foco, eu fui trazendo um pouco dessas informações de mercado, o que está rolando no mercado, trazendo um pouco desses indicadores de que empresas diversas, inclusivas, trazem melhores resultados, né, que é importante, e coisas pequenas foram acontecendo ao longo do tempo, né? Nossa licença maternidade era de 4 meses, eu fui explicando que uma empresa diversa, inclusiva, ela entende que a mãe precisa dos 6 meses para estar do lado dos seus filhos, a gente aprovou isso também. Então, é uma caminhada, como eu falei para vocês. Eu estou o tempo todo trabalhando nessa construção, mas acho que a melhor maneira de trazer esse tema para o CEO é sentar com ele e explicar isso, trazer um pouco de dados de mercado e falar, isso é importante para você? Você entende a importância disso? Sabe? Porque muitos CEOs vão falar que entendem a importância, muito mais porque todos os CEOs estão falando sobre isso. Mas tem que trazer esse CEO para o teu lado, você que é o gestor da área de gente, chamar o CEO e falar, você entende o que é diversidade? Você entende que tem mudanças estruturais a serem feitas na organização? A maneira de você se comunicar? Eu já trabalhei com um CEO que ele fazia piadas homofóbicas, de certa forma, mas não era porque a pessoa era homofóbica, porque era piada cultural. Sabe aquelas piadas culturais que você faz que é aceitável? E ele aceitava
aceitava a diversidade na cabeça dele. Eu chamei ele um dia e falei, olha, isso que você faz é contra a diversidade. E aí, claro que no começo ele falava assim, eu só não estou falando isso porque o Sérgio pediu, porque senão eu estou indo contra a diversidade, mas aos poucos ele foi entendendo que isso fazia parte da cultura da empresa. Porque é isso, né? Eu acho que a gente, da área de gente, a gente é muito resiliente, vamos combinar, né? A gente é uma área que foi super demandada agora durante a pandemia. Antes da pandemia, muita gente estava já numa cadeira de estratégia, mas muita gente ainda estava com RH que era chamado quando tinha um problema, a gente sabe disso, né? E na pandemia a gente foi chamado à linha de frente e muitos de nós não estávamos preparados, porque a gente nunca teve nesse processo de linha de frente estratégico, de repente a gente foi chamado porque veio uma cegueira, né, de como agir com a pandemia, mas muitos de nós não têm esse espaço para falar isso com CEOs, não tem esse espaço para falar com a direção. Então, eu trabalho, eu começaria, se eu não conseguir acessar o meu CEO e a direção, eu começaria a trabalhar dentro da minha cultura. Quais são os meus traços culturais que com diversidade vai fazer diferença? E começa a trazer essa discussão para o grupo, sensibiliza, sabe? Traz pessoas do mercado, sei lá, vamos extrapolar. Me chama que sou uma pessoa, que sou LGBTQIA+, que estou numa alta direção de uma empresa, que trabalha esse tema, leva para o seu CEO para trazer esse desconforto na reunião. Eu já fui para reuniões que colegas me convidaram para eu trazer esse desconforto, de falar, olha, isso existe, né? Existe pessoas assim na direção e tudo bem, faz diferença, a gente erra, a gente fala coisa errada, porque a gente começa a sensibilizar as pessoas para entenderem que não é um bicho de 7 cabeças, né? Porque às vezes as pessoas ficam com esse medo, né? Eu não vou falar de diversidade, porque lembra que eu falei lá daquela fase do conforto, né? Onde você prefere não mexer no assunto? Então, muitos CEOs não mexem no assunto porque tem medo, porque não sabem como fazer. Então, deem esse braço, se fortaleçam como RH para entender do assunto, se aprofundem em dados, se aprofundem em entender como que a sociedade está trabalhando esse assunto, para você se fortalecer e ser o braço do CEO para pensar sobre isso. Porque se o seu CEO entender que isso é importante, você está fortalecido para fazer esse papel acontecer, você vai aos poucos fazendo isso acontecer na organização. Mas lembre o que eu falei também lá atrás, a gente não sai do 0 para o 100, é um passo atrás do outro, né? Você vai montar os comitês, você vai começar a falar sobre esse assunto, as pessoas vão ter medo de se colocarem como pessoas pretas, como pessoas LGBTQIA+, então é tudo um construir, né? A gente tem que ter cuidado, mas levar o tema para o CEO, gente, depende do CEO. Se o teu CEO é um CEO aberto, é de uma forma direta, sentar com ele e falar, gente, tem que falar de diversidade, porque além de todo mundo estar falando, traz diferença para a organização. Se for um CEO mais fechado, você tem que fazer esse trabalho de base, de você estar bem informado e falar, olha, eu acredito nesse projeto, queria implementar esse projeto, você vem comigo? Então, tem várias formas de você ir, não tem um manual, infelizmente, tá? Talvez pareça que eu tenha ficado em cima do muro aqui, mas é porque não tem, né? Se tivesse os 10 passos para você convencer seu CEO a falar sobre diversidade, seria ótimo, né? Mas cada CEO é um ser humano também, com seus medos, com as suas vulnerabilidades, né? Com as suas preocupações. O meu CEO, há pouco tempo, veio para mim e falou, olha, eu não sei conversar sobre esse assunto, você me ajuda? A gente estava falando de pessoas pretas, ele falou, você pode me ajudar? Porque eu não sei como eu falo com pronome neutro. Olha que legal, né? Depois de 2 anos e meio, ele trouxe a vulnerabilidade de que é um medo, e que legal, porque a gente só se transforma através da colocação do nosso medo, nossa preocupação, para a gente transformar e ir para o próximo passo, né? Mas, de novo, é uma construção. Então, não tem fórmula, Fernando. Talvez as pessoas tenham ficado decepcionadas, mas não tem uma fórmula. Mas tem pequenas dicas aí que eu acho que pode ajudar. Perfeito. Não é uma corrida de 100 metros, né? É uma maratona, né, Sérgio? Exatamente, é uma maratona. E tem hora que o meu time de diversidade, tem hora que eu não tenho um time de diversidade, agora eu tenho, porque a coisa tomou uma relevância, então eu tenho 2 pessoas cuidando disso, mas no passado eu tinha 10 pessoas da organização, que eu mandei um e-mail e falei, quem quer cuidar desse assunto aqui com a gente? 10 pessoas se inscreveram, e essas pessoas, durante um tempo, quando aconteceu aquele problema nos Estados Unidos, eles queriam desistir, porque eles falaram, a OLX não está fazendo nada contra isso, então a gente está passando vergonha. Eu falei, calma, respira. Né? O mundo todo não estava preparado para o que aconteceu. Né? Mas não vamos desistir só porque aconteceu um problema, porque a gente está justamente trazendo para as pessoas a sensibilização. Né? Então, vamos entender que faz parte do processo das pessoas também aprenderem, né? Lidarem com o assunto. Então, a sensibilização, para mim, nesse assunto é muito importante, trazer pessoas, sabe? Trazer uma pessoa da Mulheres Pretas, por exemplo, a Preta Lab. Se ela for na tua organização para ela contar, ela já vai sensibilizar o time de entender como que é a luta das mulheres pretas. Se você trouxer um transexual, sabe? Se trouxer um LGBTQIA+, que está numa posição de liderança, explicando como que foi o processo, isso tudo vai sensibilizando e vai trazendo esse assunto à tona na tua organização. Então, é possível. Eu já trabalhei em organizações extremamente machistas, em que eu entrei e que eu trouxe esse assunto e que no começo gerou um desconforto e que depois as pessoas entenderam que fazia diferença para elas também.
Então, acho que a sensibilização ajuda, sabe? Mostrar para a pessoa que aquilo ali não é nada tão difícil, né? Que dá para a gente lidar, que dá para a gente superar junto e construir essa empresa inclusiva no futuro. Perfeito. Sérgio, agradeço muito pela sua presença em nosso evento. Já acabou? Já acabou, estamos tristes aqui, mas certamente nós vamos manter o seu contato aqui para eventuais dúvidas e até mesmo para colocá-lo em contato com outras pessoas, e porque o RH tem um papel fundamental nesse sentido e você tem inspirado aí tantas pessoas e tenho certeza que a gente vai poder viabilizar isso. Tenho certeza também que esse momento trouxe uma ampla visão para o profissional de RH sobre a importância da diversidade para ambientes inovadores. E, claro, as suas responsabilidades nesse cenário. Obrigado mais uma vez, Sérgio. Foi um prazer e uma gratidão por você trazer tamanha importância para as nossas discussões. E a gente sai aqui bastante instigado para voltar para as nossas empresas e, de fato, discutir sobre isso. Muito obrigado, eu fico muito feliz, gratidão também, meu LinkedIn, como eu falei, Sérgio Povo, sou eu que respondo, sou eu que acesso lá, então fiquem super à vontade de me acessar se tiver alguma dúvida, se precisar de alguma ajuda, eu estou aqui para isso. Eu acho que a áreas de recursos humanos de gente tem que se unir, eu acho que aquela área de RH que ficava cada um fazendo as suas coisas secretinhas não funciona para mudar o mundo. A gente quer mudar o mundo, quer ter gente feliz, entrando e saindo melhor das nossas organizações, é através da troca, né? Eu falo sempre isso também, muita gente achava que colocar puff, pintar a parede ia virar o Google e não virou, porque não adianta, né? Tem uma coisa que é sua cultura. Então, você dividir coisas legais que acontecem na tua organização inspira as pessoas a pensarem o que elas podem fazer na organização delas parecido que também faça sentido. Então, vamos dividir, vamos compartilhar, porque eu acho que a gente cresce muito como área de gente e a gente vai se transformar cada vez mais no RH estratégico, que é essa área que está na linha de frente agora e que faz diferença no negócio. Produto, processo, tudo isso é copiado. Eu brinco que a China copia em D-1, né? Você pensou, a China já lançou. Então, pessoas, elas não copiam. Pessoas realmente é um capital intelectual, é que faz diferença. Então, a nossa área é core, a nossa área é estratégica. Vamos fundo nisso, obrigado, um beijo e gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, tá? Grande beijo, Sérgio. Pessoal, e ele responde mesmo, hein? Eu sou prova viva disso. Grande beijo no seu coração, Sérgio. Beijo, gente. Tchau.